Paz do Senhor Jesus, sou missionário Geraldo Trindade. Gostaria de compartilhar com todos vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Está escrito assim: e quando dizia isso, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos unidos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviu. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, registrou aqui o momento em que Jesus, após ressuscitar, ele esteve por espaço de 40 dias na terra, instruindo os seus apóstolos. E nesse dia, ele estava no Monte das Oliveiras. E ali, os apóstolos fizeram interrogações para Jesus. E Jesus disse a eles aqui no verso 7 que não pertencia a eles saber a respeito das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para testificar do que eles haviam presenciado da vida, morte e ressurreição de Jesus. E quando Jesus terminou de dar as instruções, a Bíblia diz aqui no verso 9 que ele foi elevado às alturas e eles ficaram observando Jesus subir. E quando Jesus foi oculto ali nas nuvens, que os discípulos estavam olhando, admirados, observando a ascensão de Jesus, voltando para o Pai, como ele mesmo disse, que ele veio de Deus, estava voltando para Deus. Quando os discípulos estavam observando Jesus subir, dois anjos se puseram ao lado dele e interrogaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de voltar, assim como para o céu ouvistes ir. Portanto, a Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar aqueles e aquelas que fazem parte do corpo de Cristo, do seu corpo. Podemos ver aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse aqui, no verso 13: não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo escreveu esse texto para consolar os irmãos ali em Tessalônica, porque muitos estavam sendo até mesmo executados por amor a Cristo, sofrendo ali como mártires. E Paulo disse aqui no verso 13, que não era para aqueles irmãos perder o ânimo, porque a morte não é o ponto final na vida do verdadeiro cristão. E aí Paulo começou a falar da vinda de Jesus, da volta dele para buscar a igreja. Que Jesus vai voltar nas nuvens, arrebatar a igreja, e aqueles que morreram fiéis a Deus, sendo cristãos, vão ressuscitar num corpo de glória, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a seguir. Você vai encontrar escrito que esse corpo, ele vai ressuscitar num corpo de glória. E em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, está escrito que Jesus vai vir do céu, transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. Então, quando Jesus voltar para buscar a igreja, os mortos que morreram, dormiram no Senhor, vão ressuscitar um corpo de glória, igual ao corpo de Jesus, e os cristãos que estiverem vivos, no mesmo instante, serão transformados, como disse, eu repito, você pode conferir, Filipenses, capítulo 3, do verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui no verso 18 de Filipenses 3, Paulo fala daqueles crentes, daqueles obreiros que só pensam nas coisas deste mundo. O verso 19, Paulo disse que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E aí ele disse no verso 20 que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Portanto, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja,
mortos ressuscitarão no corpo de glória. Como diz 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo escreveu falando disso, especificamente do verso 51 a seguir. E os que estiverem vivos pela ocasião do arrebatamento serão transformados e juntamente com os mortos ressuscitados no corpo de glória subiremos ao encontro do Senhor dos ares, subiremos ao encontro do Senhor, e aqui diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje nós vemos como Paulo viu, porque ele citou aqui no verso 18, que muitos só pensam nas coisas dessa vida. Claro que precisamos das coisas dessa vida. Mas hoje nós vemos pregadores, pessoas que se dizem cristãs, só buscam a Jesus pelas coisas dessa vida, para melhorar de vida, para conseguir realizar os seus desejos. Tudo bem, se precisam de alguma coisa, pode buscar, que Jesus disse em Mateus 7,7, que quem pede recebe, e o Pai dá boas coisas para seus filhos. Porém, o principal do Evangelho não é melhorar de vida aqui na terra. O principal do Evangelho é resgatar os perdidos e preparar um povo para esse grande dia. Jesus vai voltar buscar a sua igreja. Se você pertence a alguma denominação e nunca pregou para você a santidade, o preparo para encontrar com Jesus, você precisa rever que tipo de cristianismo você está levando. Porque aqui em Hebreus, capítulo 12, do verso 14, está escrito assim, olha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Você tem paz na sua família? Você tem paz? Quantas pessoas, às vezes pregadores, não têm paz? Claro que há divergência de opiniões, mas não discussão de sentimentos. Temos que ter paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que viver em paz e santidade, para que no dia que Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, nós não sejamos envergonhados. Santidade. O que é viver em santidade? É procurar conhecer a vontade de Deus. Jesus falou assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, se alguém quer ser cristão, deve renunciar os seus desejos pecaminosos, os seus desejos egoístas e seguir os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Procurar conhecer o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu deixe de fazer.
Porque Jesus perguntou em Lucas 6:46, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Então está subentendido que aceitar Jesus como Senhor é ter compromisso com as suas ordens, com as suas diretrizes. E ele diz em Mateus 7, a partir do versículo 28, quem ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce. Aí quando vem a chuva, a tempestade, que representa as lutas, as dificuldades, os sofrimentos por amor a Cristo, a pessoa permanece firme, porque ela apenas não foi transformada em um membro de uma igreja, um frequentador de igreja. Ela foi uma pessoa que procura conhecer os ensinamentos do Senhor Jesus e praticar. Então ela está alicerçando a sua vida espiritual na rocha que é Cristo. Santidade é isso. Procurar fazer ou deixar de fazer. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu deixe de fazer? Isso é santidade. Sem ela ninguém verá o Senhor. Portanto, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja e muitos vão ficar, porque nem sequer participa do estudo bíblico, nem sequer participa de um culto dedicado mais à palavra, e com uma mensagem prolongada, a pessoa não tem paciência para aprender a palavra de Deus. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. Muitos estão vivendo em pecado porque não procuraram conhecer as Escrituras Sagradas. Sem santidade, ninguém vai ser arrebatado. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Você corrige a sua vida com o ensinamento do Senhor? Eu volto a repetir. Jesus perguntou em Lucas 6:46. Confira para você ver. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está dizendo aqui que aceitar Ele como Senhor é ter o compromisso de submeter as suas ordens. E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele fez um apelo para que nós sejamos praticantes da palavra. Olha para você ver. Verso 22, Tiago, capítulo 1. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Talvez você se diz um religioso,
Mas olha a religião que Deus aprova aqui. A religião pura e sem mancha para com Deus, o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo. Traduzindo isso aqui, a religião de Deus é você amar ao próximo e fugir da corrupção, fugir do pecado. Porque Jesus disse aqui também, em João 14, se não me falha a memória, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardar aqui é obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está vendo? E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está falando como homem aqui, como ser humano. Por isso ele disse: a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai. Portanto, Jesus colocou a obediência como prova de amor. Se você ama a Jesus, se você anseia Ele arrebatar você dessa terra, mesmo que você já esteja dormindo do Senhor no momento do arrebatamento, se você já estiver partido, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 51 a seguir, e nós lemos em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, verso 13 a 18, que Jesus vai te ressuscitar, e os vivos, cristãos vivos, serão transformados, subiremos ao encontro do Senhor dos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, obediência e santidade, paz com Deus. Se você obedece, tem santidade. Se você tem santidade, você já foi perdoado dos seus pecados. Nós vivemos em paz com Deus, vivemos em santidade. Santidade é para o arrebatamento da igreja. A obediência leva à santidade, para que nós possamos, como diz Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus vai voltar para buscar a igreja, e pode ser hoje, pode ser agora, ou pode ser daqui a 100 anos, nós sabemos. Sabemos que ele prometeu aqui, Atos capítulo 1, verso 11, esse Jesus, de dentre vós, foi recebido em cima do céu, há de voltar, assim como para o céu ouviste ele. Se você está fora da presença de Deus, ou se você é um membro de igreja, mas você sabe que você não está preparado, a sua consciência te acusa de que você precisa fazer um concerto com Deus, você precisa reconciliar com Jesus, você que afastou do Evangelho, você que, por um motivo ou por outro, afastou do Evangelho, não existe justificativo para você apartar de Deus o seu coração. Você precisa reconciliar com Jesus agora. Ele está te vendo aí aonde você está.
Se você quer reconciliar, fazer um concerto com Deus agora, para Jesus encontrar você preparado, você pode reconciliar agora. Jesus está te vendo, seja qual parte do mundo que você estiver vivendo agora através desse vídeo, ou você que ainda não levantou a mão em uma igreja como sinal de aceitação ao Filho de Deus, como seu Senhor, como seu único Salvador, você pode fazer isso agora, porque Jesus vai voltar e Ele quer te levar. Para isso Ele morreu na cruz, para perdoar os seus pecados. A Bíblia diz em Provérbios 28, verso 3, que quem confessa a Deus o seu pecado, alcança o pecado. Então é agora o momento de você confessar a Deus o seu pecado, e não existe pecado que Deus não possa perdoar, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, fecha teu olho e faça comigo essa oração, aceitando a Jesus, ou reconciliando com Jesus. Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo dos meus pecados por estar longe do Senhor. Agora perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e me liberta, me santifica e me prepare para o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou missionário Geraldo Trindade. Você pode procurar aí no meu canal de vídeo. Tem mais de 100 vídeos de pregações, ensinamentos da Palavra de Deus, para você ser edificado na fé. Procura aí no YouTube, no Google, Missionário Trindade. Você vai encontrar meu canal de vídeo. E a igreja está localizada aqui na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se aí na sua cidade, no seu país, não tem essa igreja, Família de Jesus, você possa procurar aí uma congregação, independente da placa, aonde realmente a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada. Que você possa aí comunicar a sua aceitação ao Filho de Deus através desse vídeo, por você que reconciliou. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.